né, com formação em ciência da computação e um profissional que gosta de dar aula e que educa. Portanto, há uma sinergia importante para esse trabalho que vamos realizar aqui, né? E o nosso tema é pandemia. E para desenvolver esse trabalho, nós dividimos em 3 etapas. Vamos falar sobre a parte de conceituação, sobre a parte dos números e sobre a parte da tendência. E como eu gosto muito das prévias, né? Aqui nas prévias, né, Márcio? A gente acordou aqui, né? E retransformamos uma sequência lógica numa sequência inteligente para falar sobre esse assunto, ok? Então, Márcio é também assessor da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e também aprendi com ele alguns minutos aqui no trabalho também de cogestão junto com o Ministério da Saúde, correto, Márcio? Correto. Márcio, complemente o que não disse, né? E, por favor, me fala um pouquinho, né? Como é que do professor ligado à ciência da computação foi embaralhar o seu trabalho com o assunto de pandemia. Pronto. Olá a todos, meu nome é Márcio Araújo, como o Gelásio falou, sou professor do Instituto Federal da Bahia e ensino no Instituto Federal da Bahia as 4 modalidades, que é o técnico tecnológico, a graduação, o mestrado e o doutorado. O programa de doutorado junto com a UFBA, LNCC, o NEB e outros parceiros. Respondendo ao que o Gelásio perguntou, né? Eu venho trabalhando desde 2014 com a parte epidemiológica, muito fortemente com a parte de arboviroses. Eu sou formado em ciência da computação, né? E meu mestrado e doutorado é em modelagem computacional. Então, desde 2014, nós estamos desenvolvendo diversos modelos computacionais para entender como é que se dá as difusões dessas doenças, principalmente a arboviroses, porque as arboviroses se dão ligadas com uns vetores, né? E o vetor principal dessas, por exemplo, dessas arboviroses que nós estamos estudando, já tem 7 anos, mais de 7 anos, são Zika, chikungunya e dengue. Então a gente vem entendendo como é que se dá essa difusão da doença. Porque como tem um vetor em comum, que é o Aedes aegypti, e tem outro mosquito, que é o Aedes albopictus, um com muito mais hábito urbano e um muito mais com hábito rural, a gente vem tentando criar modelagens para entender como é que essa difusão se dá, principalmente aqui no estado da Bahia. Então, desde 2014, nós estamos geoprocessando através desses modelos, geoprocessando esses casos de notificações, para entender como é que a sistemática dessas doenças se dão ao longo do tempo. E nós estamos analisando geralmente séries de 10, 20 anos dessas doenças, entendendo como é que se dão, em que momento se dá e quais são os fatores climáticos, sociais, econômicos. Então a gente vem entendendo isso há mais de 7 anos trabalhando com isso. Nós temos diversas publicações com isso, nós temos modelos já criados, nós temos trabalhos de pesquisa no doutorado, no mestrado, e nós temos também softwares hoje. Nós temos diversos softwares também já desenvolvidos, ligados a essa parte de modelagem. Ok. Agora me diz uma coisa, a gente vinha falando em Zika, chikungunya, e a sociedade já convivia com isso, né? Vamos chamar de maneira harmônica, né? Me vem aí o coronavírus, a Covid, né? E aí em termos de conceito, né? O que é pandemia, epidemia, como é que é essa questão? Para que o nosso passo inicial, eu acho que entender o que é uma pandemia, não é verdade? Uma pandemia, eu acho que todo mundo já está vivendo, está vendo. Mas é uma infecção, quando você tem, vamos dizer, quando tem surtos, que aparecem certas doenças, e aí quando esses surtos se tornam, eles se amplificam, dependendo do raio de ação deles, isso se cria epidemias, que são regionais, em certos locais. A Zika, a chikungunya elas são epidemias e são endêmicos. Aí vem outra palavra, são endêmicos. São meio que doenças que já ficam no rastreio da vigilância epidemiológica, porque elas já ficaram permanentes. Elas têm surtos que acontecem, geralmente anuais, e geralmente, como são arboviroses e têm ligação com o vetor que são mosquitos, e geralmente essas doenças têm ligação com o aumento do volume desses mosquitos, né? Então, geralmente isso acontece em épocas quentes e chuvosas, né? Geralmente no verão, geralmente no início, em algumas regiões no verão e no início do outono até o inverno. Por quê? Porque quando vem a água que faz com que os ovos eclodam,
e esses mosquitos apareçam, aumente a densidade deles. Isso acontece geralmente aqui na Bahia, no início do outono, e vai até o inverno, porque o ciclo do mosquito é muito curto, mas o mosquito é somente o vetor. Quem tem a doença é o indivíduo. O mosquito simplesmente pica a pessoa doente e ele leva essa doença para outro indivíduo que não está doente, e quando ele pica esse indivíduo, ele transmite a doença. O mosquito é simplesmente o vetor. Mas quem tem a doença é o indivíduo. Ok, aí eu tenho uma epidemia. Aí você tem a epidemia. Quando você tem muitos casos que não localizados em um lugar só. Por exemplo, a epidemia de dengue, fortíssima no passado. Muito forte agora em 2020. Só que a gente não teve tanta notificação até pelo período do choque com a Covid. E as pessoas se voltaram mais para a Covid, né? Mas você explicou para mim aí um passo a passo desta doença que virou epidemia. Uhum. Agora, como então, a partir dessa história, você me conta como que surgiu esse corona, como que ele cresceu, espalhou pelo mundo e se tornou uma pandemia? Pronto. No caso do coronavírus é diferente, né? Essas doenças que a gente vem estudando, elas são arboviroses e elas têm um vetor, né? Que é o mosquito. Ele é o vetor de transmissão. Certo. No caso do coronavírus, não. Coronavírus, nós, humanos, somos os vetores. Nós transmitimos, porque é uma influenza, é muito similar à influenza, à gripe. Então, qual é o raio de ação de um mosquito? No máximo, em quilômetros com corrente de vento. Qual é o raio de ação de nós humanos? O céu é o limite. Nós temos linhas aéreas, a malha aérea, a malha de ônibus, de caminhão, de carro. Então, nós facilmente vamos difundir isso. Então, a pegada da doença, de uma doença, quando você tem o ser humano sendo o vetor, é totalmente diferente quando você tem a diferença com o mosquito. O raio de ação é muito maior do ser humano. E aí vem a pegada da pandemia. A pandemia é uma epidemia global. Porque aquela pequena epidemia surgiu lá em Wuhan, na China, naquele mercado, pelo menos é o que está até hoje sendo discutido e foi comprovado que foi lá mesmo. E de lá, ela se espalhou por outras regiões, então ela já foi uma epidemia, vamos dizer, ali foi um surto, e quando ela se espalhou por outras regiões, daquele mesmo range de, vamos dizer, naquele momento local, era uma epidemia. Era uma epidemia, era um surto em Wuhan, depois ela se tornou epidemia. Na hora que ela rompeu a fronteira e se espalhou por mais países, aí você já tem uma pandemia, né? Você já tem um espalhamento dessa doença. Toda doença começa com um surto. Antes de uma epidemia, toda epidemia começa com um surto, né? E uma pandemia que a gente já teve lá em 2019, que a gente não sentiu, 2009, perdão, que foi da gripe, né? E tivemos lá a peste negra lá atrás, a gente tinha menos visão dela. Hoje, com esse mundo globalizado, gripe espanhola, quando a gente tem esse mundo globalizado, que o meio de comunicação é milissegundos pela internet, e a malha aérea, e pela facilidade de transporte, então a gente tem um maior espalhamento dessa doença. Entendi. Então, no momento em que a gente tem a consciência daquilo que é, a gente tem pessoas da área médica que vão cuidar do socorro, tá? Aquela pessoa que tem isso, né? Uhum. E a gente aqui tá com o Márcio para saber como é que é a gestão sobre isso, né, amigo? No sentido dos números, no sentido de como é que se constrói sistemas, como é que é esse mapeamento, né? E é isso que eu quero aprender aqui com você, para a gente contar para todo mundo, né? O que acontece para que alguém chegue na TV ou no rádio e diga um número, né? E você vai me contar como é que monta esse número, né? Então, fala um pouquinho sobre essa construção sistêmica para a gente. Então, segundo sua pergunta, Gelada, você quer, poxa, como é que se dá, né, a mídia chegar hoje para toda a população? Porque todo mundo questiona, mas não sabe a dificuldade e o trabalho que se é para poder ter... Eu fico na minha ignorância, até para fortalecer a pergunta, alguém chega numa ilha que tem uma energia difícil, que não tem computador, e alguém pergunta um pedaço de papel, enfia a agulha com alguém e anota num pedaço de papel. Como é que essa anotação ela pode então gerar tantos controles técnicos que vão se somando a outros para depois chegar aquilo que vai para a mídia e chegar à gestão estatística, né? Então eu acho que no conceito do leigo é isso que eu quero levar para você explicar para a gente. Entendi. Então vou voltar um pouquinho atrás. Vou dizer o seguinte,
eu vinha trabalhando com essas pesquisas, como a gente vem discutindo, e aí nos encontramos numa criação, no início da pandemia, isso foi mais ou menos em março, né, início de março, aí a gente estava trabalhando... Março de 2020. 2020, a gente estava discutindo algumas coisas na universidade, e aí começamos a trabalhar nos modelos que a gente já vinha trabalhando, de epidemiologia, e esses modelos se baseavam em diversos outros tipos de técnica. Quando começou a epidemia, a pandemia, perdão, da Covid-19, nós começamos a discutir a pegada da pandemia, porque é diferente, é totalmente diferente, e quando você não tem um vetor dentro. Então a primeira coisa que nós discutimos foi, vamos criar um tipo de modelagem para a gente rastrear essa pandemia. E aí começamos a discutir, eu, o professor Garcia da UFBA, o professor Gustavo da UNEB, o professor Elaine da UFBA, o professor Rafael da UFBA, professor Washington da UFES, o grupo muito grande que compôs isso aí. Né? O pessoal da UFES veio pesado, veio uma startup chamada Geodatim, e a gente começou a discutir, primeiro no grupo de pesquisa, que era eu, o professor Garcia, que é físico, o professor Rafael, que é físico, o professor Elaine, que é ecóloga, o professor Gustavo, que é de ciência da computação e multifunção. Uma galera, assim, totalmente interdisciplinar. E aí a gente começou a pensar o seguinte, como os tipos de técnica que existem já rastreadas cientificamente, qual mais se encaixa nesse tipo de discussão? E a gente partiu para uma modelagem chamada SIR, S-I-R. É uma modelagem, um modelo para você rastrear epidemias. O que representa o SIR? É um modelo que a gente chama de suscetível, infectado, recuperado. Ele tem três momentos de você rastrear esse tipo de pandemia. Por que se encaixa isso que a gente está falando, né? A de pandemia? Porque, se você for ver, no marco zero, antes da pandemia chegar aqui na Bahia, todos os 14,8 milhões de habitantes aqui, nós éramos suscetíveis a ficar doentes com essa doença. E ao longo do tempo, de 2020, de março de 2020, até o momento, nós temos uma mudança de status. Hoje nós temos 1 milhão e 200 quase de casos confirmados. 1 milhão e 200 hoje de casos confirmados, certo? Desses 1 milhão e 200, você tira da caixinha dos 14,8. Então, esses 1 milhão e 200, como eu falei, né? 1 milhão e 200 mais ou menos, você tem a mudança de status de suscetível. Esses caras não são mais suscetíveis. Eles podem até vir num novo paradigma desse modelo, que é o caso de reinfecção. Mas esses caras saíram dos suscetíveis e foram para os infectados. E muitos desses de 1 milhão e 200 já foram para outra caixinha, que é o R, que é do modelo SIR, que é o de recuperados. Aí você vai me perguntar, e os óbitos? Também está na caixinha do recuperado. Infelizmente, ele é um recuperado da doença, mas ele foi a óbito. É um processo que teve um final. Isso. Esse processo, claro que essa metodologia, claro que a gente refez ela, recriou ela com outros status no meio, como os casos de descartados, como os casos de suspeitos, como os casos por exemplo, reinfecção, que são os casos que o cara recuperou e voltou a se infectar. Ele não volta para o suscetível, mas ele volta para o infectado. Então a gente refez esse modelo, baseado numa coisa que a gente chama de... uma curiosidade, alguém que pegou dentro 2 vezes, como é que ele conta como um? Não, conta como 2. Conta como 2. Então, aí a gente pegou esse tipo de modelagem e associou a ela, para a gente ter uma leitura mais próxima do que estava acontecendo, as EDOs, que são equações diferenciais ordinárias, que elas medem justamente certos momentos na pandemia. E a gente transformou tudo isso numa modelagem que hoje está abarcada no Mapa Biomas, que é um modelo mesmo, uma ferramenta, em que o Brasil todo usa. Que faz diversos cenários, a gente faz diversos cenários e faz diversas previsões. E essa ferramenta, justamente, foi aí que a gente começou tudo. Lá em 1º de abril de 2020, eu tive o convite do secretário de Saúde, Dr. Fábio Vilas Boas, para compor a equipe do Estado. E o que ele se interessou muito foi esse tipo de discussão que nós estávamos tendo. E que naquele momento era muito séria, porque ninguém tinha esse tipo de discussão. E como a gente já trabalhava com esse tipo de modelagem, ele falou, vem trabalhar com a gente, vamos montar aí uma sala de guerra e vamos começar a trabalhar isso de uma forma mais forte, né?
E aí pediu para que a gente, eu que juntasse com o meu grupo e que a gente continuasse fazendo essas previsões. Eu queria que você me explicasse como é que essa teoria se junta com a prática. Ou seja, eu tenho uma compra de vacina, uma chegada de vacina, Pronto. eu tenho uma equipe que vai vacinar, eu tenho que dimensionar quantas técnicas eu tenho que entrar, eu tenho que fazer uma logística de entrega. Como é que a tecnologia consegue abarcar todas essas posições? Esse modelo computacional, isso que a gente fez foi um modelo computacional. Um modelo que normalmente nenhum humano seria capaz de processar na mão. São cálculos absurdos, são equações absurdas. Tanto que a gente começou a processar em certas máquinas e hoje, só para você ter ideia, isso está sendo processado, sabe onde? No supercomputador dentro do Cimatec, pelo tipo de modelagem, pelo peso da modelagem. Então, aí se liga uma coisa com a outra. E aí, diante, claro, quando a gente começou a trabalhar com esse modelo junto com o governo, que eu já estava dentro do Estado, lá junto com o secretário, aí veio essas modelagens trazendo perfis do padrão epidemiológico da doença, que é o que a gente estuda. Nós estudamos, fazemos pesquisa aplicada, e nós trabalhamos com fenômeno. Nós olhamos o fenômeno e descobrimos padrões dele. Então, através dessas modelagens que nós estávamos fazendo, a gente dizia para o secretário, para o governador, quais eram os padrões da doença. Por exemplo, eu dizia que estourou agora ali, em Feira de Santana, e já já vai estourar em Juazeiro. Ele falou, não pode, porque todo padrão epidemiológico, a gente faz um cinturão de defesa e rastreia cidades próximas. Eu dizia, não, você tem que olhar agora Juazeiro. Aí ele, como? Porque você tem uma linha muito forte, por exemplo, intermunicipal, que faz com que esse trânsito dessas pessoas fique muito forte. E nós, seres humanos, levamos as doenças. Então aí o secretário nos ouvia, junto com o governador, e começava a trabalhar o quê? Políticas públicas. Então tem já tecnologia dentro desse negócio forte? Tem geoprocessamento. Tem geoprocessamento. Tem. E aí a gente dava o quê para eles? Informações trabalhadas para se criar políticas públicas. Daí vinha o trabalho do governador, junto com o secretário, fazendo o quê? Vamos bloquear as estradas. Cidade tal e cidade tal, bloqueia. Então, com esse nosso trabalho, a gente agregou esse tipo de, vamos dizer, de transformação desses dados em padrões. Eu acho que um break importante é muito mais do que tabular, né? Que simplesmente você não pode fazer nada, porque você só simplesmente está dando um número. Mas o que para mim está sendo muito bacana nessa entrevista é entender de que o trabalho tecnológico ele é para apontar caminhos para que você possa trabalhar para reduzir o dano. Isso. E aí pronto. Aí esse trabalho, na época lá, foi criado em 3 eixos no Estado. A gente abriu em 3 eixos. 3 frentes de trabalho. Tá? Uma era gestão, então era criação de política pública. A outra era vigilância. E a outra era comunicação com a sociedade. Então nós abrimos 3 eixos de trabalho, 3 frentes. Perfeito. Nenhuma delas poderiam ser feitas de forma coerente e de forma muito embasada se a gente não tivesse sistemas de informação que nos subsidiassem dessa informação, que nos subsidiassem de dados para a gente poder trabalhar. Aonde nós trabalhamos? Começamos exatamente em quais são nossas fontes de informação. E nossas fontes de informação naquele momento eram os sistemas federais. Mas eram sistemas federais sem integração, sem comunicação nenhuma deles. Então, o que nós fizemos? Vamos ver, no eixo de comunicação com a sociedade, o que eu preciso fazer? Então se instituiu, naquele momento que a sociedade, todo dia às 17 horas, ia ser avisada, ia sair um boletim epidemiológico dizendo como se dava a doença, como é que estava naquele dia o crescimento da doença, por onde tinha se alastrado, qual era o perfil, qual era o padrão. Por que isso também às 17 horas? Porque às 19 horas, todo dia, todos os meios de comunicação tinham que noticiar e recebiam esse boletim da gente. Então, a gente criou naquele momento 3 eixos de trabalho, né? Que era o eixo justamente da gestão, de que informações a gestão precisava, né? Para a criação de políticas públicas. A gente precisava de olhar o eixo, no caso de comunicação com a sociedade, e a parte de vigilância, que é o grande forte, porque a gente está numa pandemia. A vigilância tem que ser contínua. Então, baseado nesse tripé, né, do que a gente precisava fazer naquele momento, a gente viu o seguinte, se a gente precisa, né, que se a gente instituiu em criar um meio de comunicação
com a sociedade, que era o boletim epidemiológico, que para qualquer doença hoje, esses boletins saem em 6 meses, saem mês em mês, para alguns agravos que a gente chama, as doenças são agravos. Para a pandemia não, estava acontecendo, então a gente precisava todo dia, diário, para a população saber qual era o perfil da doença, como é que a doença estava se dando, como é o alastramento dela, quais eram as pessoas, quais eram as faixas etárias, quais eram os sexos, raça, cor dessas doenças que estavam sendo infectadas. E aí veio o problema, aí veio um problema grande. Porque para fazer tudo isso, a gente precisa dos dados. Só que os dados estavam separados, primeiro, em 3 sistemas diferentes, que é o ESUS, CIVEP, GRIP e GAL. O primeiro é de notificação maior. O segundo, o GAL, é o de laboratórios centrais. E o terceiro, o de internamento. Esses 3 sistemas não se conversam. Vou fazer uma pergunta de lei. Pode. Mas eu estou na prefeitura do interior. Eu detectei uma doença. Essa informação não sai da prefeitura? Sai para onde? Pronto. E aí, nesse momento, então, já te respondendo, é que a gente precisava, primeiro de tudo, ter essas informações desses sistemas. É que lá que tinha a doença. Lá tinha falando dessa doença que estava ali, que é a pandemia do coronavírus 19. Então, o que a gente teve que fazer? Ainda muito mais preocupado com transparência. Nós somos Estado, né? Eu sou funcionário público federal, mas hoje eu estou vestindo a minha camisa do Estado. E quando nós trabalhamos com transparência, que é o que a gente chama também muito em governança, é accountability, que é a parte de você usar a transparência, de gestão em cima disso, nós precisamos ser fiéis ao que a gente está fazendo. Então nós preferimos abandonar a forma sistemática de boletim que eram informadas pelos municípios, que eles pegavam os casos e descobriam que aquilo ali era coronavírus, né, através dos testes, né, que faziam através do LACEN. Eles mandavam os testes para cá, porque o laboratório central só tem aqui. Né? Hoje nós temos alguns convênios com alguns interiores. E, naquele momento, nós abandonamos, pensamos em abandonar mesmo aquelas capturas de dados dessas doenças pelos municípios, que nós temos uma capilaridade grande, nós somos 417 municípios, em diferentes biomas, né? Temos aí alguns biomas diferentes, em diferentes culturas, né? Então nós falamos o seguinte: se a gente tem que ser transparente, se a gente tem que dar gestão, e se a gente tem que responder à sociedade e ao governador para criar política pública, e se a gente tem que ser vigilante, nós vamos para os sistemas federais. Nós vamos usar os sistemas federais, que são o CIVEP, GRIP, o ESUS e o GAL. Então a prefeitura alimenta o sistema federal? Isso, então, exatamente. Aí nós começamos a montar os grupos, né? Nós hoje somos 417 municípios, separados em 9 regiões de saúde, núcleos regionais de saúde, certo? Nós temos 9, e nós temos 28 bases regionais de saúde, então, que hoje são núcleos de saúde, né? Que antes era base. E então, nós começamos a nos reunir com esses coordenadores dessas bases e começamos a explicar: olha, todo mundo tem que continuar e agora fortalecer a notificação dos sistemas. Porque nós vamos pegar todos os sistemas federais e nós vamos utilizar, todo mundo. Porque, por exemplo, se a gente não notificasse um óbito ou internamento no CIVEP-GRIP, o Ministério da Saúde estaria com o número errado, porque eles capturam as informações todas do sistema de saúde. Então, a gente optou naquele momento por fazer isso, né? Por tirar essas informações dos sistemas federais. Aí veio o segundo problema: os sistemas federais não se comunicam. E não tem um sistema único que fale com os 3. Como a gente vai fazer, né? E aí, na época, eu trouxe uma ideia para a diretora da vigilância, que é a doutora Márcia, até hoje, doutora Márcia São Pedro. E falei: Márcia, estava Márcia e Cláudia é a coordenadora da Arbovirose. E que a gente montou um grupo, um time, né? Eu me juntei, o secretário falou: se junta lá para a gente dar um resultado, vamos junto. E eu me juntei com ele e falei: vamos gerar um boletim com linkage. Com isso a gente tem um entendimento sobre a construção sistêmica. Isso. Perfeito. Bom, já lhe parabenizando, Márcio, pela construção sistêmica e pelas etapas aqui desenvolvidas por você, né? Eu gostaria que você pudesse explicar para a gente agora como é que se transforma nesse nome hoje conhecido de notificações, subnotificações. Eu gostaria que você mergulhasse nessa praia agora e a partir daí você começa a citar um pouco sobre esses números da Bahia, para que toda a sociedade possa ter conhecimento. Então, antes de começar, eu queria dizer o seguinte: essa solução eu criei assim, mas com o grupo. Sempre a gente trabalha com grupo, nunca trabalha sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Exato. Então a gente tem um grupo fantástico, como eu citei, gostaria de citar de novo, a Márcia São Pedro, a diretora da Vigilância, Ana Cláudia Nunes, aí tem Daniele, Carol, Gabriela, tem um grupo grande, né?
Nós fomos apoiados muito fortemente pelo secretário. O secretário e o governador não pouparam esforços para que a gente saísse com essa solução. Nós temos o apoio fortíssimo da Prodeb, tem a equipe de Grimaldo, que é um dos maiores caras de nome de banco de dados. Independente dos acessos políticos, pelo que você disse, a integração técnica do Ministério da Saúde também foi muito boa. Né? Sim, foi. A gente tem um contato muito grande, através dos grupos, né? O secretário tem com os grupos, a Márcia também, todo mundo tem essa ligação. Isso, né? Nós temos hoje um grupo fortíssimo de análise de vigilância, fortíssimo, apoiado pela superintendente doutora Rívia. Doutora Rívia tem uma força muito grande nesses grupos, trabalha com a gente fortemente, era toda a parte da vigilância do estado todo da Bahia. Então nós temos um grupo forte, nós publicamos esse trabalho na revista Baiana de Saúde Pública, das ligações das bases federais, já saiu no penúltimo volume, nós vamos até apresentá-los agora, vai ter um evento que nós vamos apresentar, que foi muito forte, é um evento só de Covid, e muito legal o trabalho, muito legal, bem detalhado, e okay. Foi um trabalho bem... E por consequência desse trabalho, então, essa informação que a mídia, certo, leva, né? Eu acho importante que vocês todos possam entender, né? O que dado é uma coisa, informação é outra coisa. Completamente né? diferente. Então poder juntar esses dados, transformar em informação, para mim esse foi o desafio que você abraçou, isso. Junto com todas essas pessoas, e aí isso gera as famosas notificações e subnotificações. Explica isso aí para a gente. Vou explicar, mas uma coisa muito importante também a deixar registrado é que sempre pensando na ciência. Nosso trabalho sempre foi na ciência. Tanto que nosso estado foi um dos primeiros a liberar a base inteira, claro, sem identificação do paciente, mas nós liberamos, nós todo dia produzimos essa base através do linkage das bases federais e nós todo dia liberamos a base para pesquisadores, porque eu sou pesquisador e eu sei o quanto é difícil você conseguir esses dados. Então hoje, há muito tempo, desde o ano passado, a gente tem uma basezinha de transparência. Nós temos essa base liberada para pesquisa, para todos os pesquisadores que quiserem produzir. Né? E aí eu reforço, até antes de você começar a falar sobre isso, que eu aprendi aqui, estou feliz, né? Junto com o João, que está aqui na base filmando e também perguntando em paralelo, é que não é simplesmente a informação de quantos morreram, quantos foram recuperados. É a tendência da região onde está acontecendo, ou seja, para que você possa se antecipar a doença e tomar medidas preventivas. Eu estou feliz porque eu estou perguntando e aprendendo bastante, viu? Então, falando em notificação, a notificação é quando se surge um paciente com a doença, né? Quando surge esse paciente com a doença, se esse paciente se sente, né, fraco, doente, com alguns sintomas dessa doença, geralmente ele vai numa UPA, né? Numa unidade dessa de pronto atendimento. E geralmente, quando ele é atendido, esse caso dele é feito, né, análise dentro da unidade de saúde e isso é posto dentro do sistema de saúde. Fora dos hospitais, esse sistema se chama eSUS. Então, esse registro que vira uma notificação, então, quando esse paciente vai numa unidade dessa, seja num grande hospital, seja numa UPA, ele é notificado. Então, a partir do momento que ele é notificado, ele é conhecido para o Sistema Único de Saúde. E com isso, nós, da vigilância, conseguimos olhar para aquela notificação através do guia da vigilância, através do guia do Ministério da Saúde e dar os devidos tratamentos àquela notificação e apresentar para a sociedade aquele número, né? Para os casos que o paciente não vai à unidade de saúde, conforme eu falei anteriormente, a gente não tem essa notificação. E aí, muitos dizem na televisão, né, que tem muitos subnotificados. Realmente, a subnotificação não vem do Covid, da Covid-19, vem de qualquer doença. Você, quando fica doente, você fica gripado, você vai na unidade de saúde dizer que está gripado? Não. Isso é natural, é normal. Qualquer doença, qualquer coisa acontece assim, né? A mesma coisa da Covid. Muitos não vão. Então, aí se você fala, poxa, então tem um número alto de subnotificações, existe um número razoável de notificações. Sabe-se o percentual disso? Não se sabe o percentual disso, né? Então, você pode fazer estimativas, mas não se sabe o número disso. Quem estiver falando do número real, isso não existe. Né? Porque você não sabe quantos não vão lá notificar, né? Mas aí vem também
por exemplo, no perfil epidemiológico se fala também dos sintomáticos e dos assintomáticos. Para mim, esse é o grande problema hoje da doença, porque é uma doença silenciosa. Para alguns dão sintomas e a maioria não, perdão, vou corrigir, muitos deles não apresentam esses sintomas. E aí, como não apresenta o sintoma, você fica gripado. Muitas vezes você não sabe. Você vai na unidade de saúde para ver se você está gripado? Não vai. Então, esse é o caso dos assintomáticos. E como nós somos os vetores, esses caras são o nosso perigo silencioso. Então, aí vem a pergunta, e como é que você transforma esse assintomático em notificação boa para vigilância? Testagem em massa. Testagem em massa, você com certeza ia pegar todo mundo. Se o Brasil pegasse, como os Estados Unidos fez no início, e testasse em massa a população, você ia ter pelo menos o percentual de assintomáticos que estão naquela população ali. Mas, vamos dizer assim, a política aplicada pelo governo federal não foi essa. Não foi igual aos Estados Unidos de fazer testagem em massa. Até porque é muito caro testar. Realmente é muito caro, muito dispendioso. Né? E o nosso país tem uma deficiência, né, nessa parte de saúde muito grande. Apesar de ter um grande volume, né, de investimento, mas tem uma deficiência. Então, o que se faz quanto a isso? É bom explicar à população. O que a gente faz quanto a isso? Quanto aos assintomáticos? Então, o governo federal falou o seguinte: nós não vamos testar em massa. Então, os estados ficam a cargo dos estados decidirem como vão fazer isso. O que os estados optaram em fazer? Alguns estados optaram em fazer o que a gente chama de inquérito. Né? O que é inquérito? Inquérito a gente faz um estudo e faz um corte através de uma metodologia e verifica, por exemplo, Gelasio está doente ali no local e esse local é importante porque tem outros aparecendo. Então vamos fazer um estudo ali de inquérito e vamos testar todo mundo da casa de Gelasio e vamos ver se está todo mundo doente ou não. E vamos testar em outro lugar através dessa metodologia e que não é a testagem em massa, é um recorte pequeno de testagem, é como se fosse um recorte mesmo, e vamos ver qual é a porcentagem do grupo que não está tendo sintomas, mas está doente. Então, para que isso? Para a gente descobrir qual é o percentual de sintomáticos dentro da população. Então, ficou a cargo de alguns estados fazerem isso. Né? O governo do estado da Bahia aplicou mais ou menos esse inquérito, essa metodologia. Aplicou uma metodologia própria de fazer algumas testagens em massa, por exemplo, em escolas, porque já era da vontade do governador já voltar à escola, né? Para as crianças, para os jovens não ficarem parados em casa, né? Então, o governador, por exemplo, pegou diversas escolas e saiu fazendo diversos testes com todo mundo das instituições. Então, o governador fez muito isso, né? Aplicou aqui no estado da Bahia muito isso. Então, para quê? Para a gente saber qual é o percentual ali dos assintomáticos. Então, assim, né, essa construção gera toda uma gama, já saímos dos dados, para toda uma gama de informação. Sim. E de que nós leigos recebemos uma capa de lote, vou chamar assim, de quantos morreram, quantos isso ou quanto aquilo. Mas na verdade é a informação mínima que nós recebemos, dados os detalhes que o Márcio está trazendo aqui para a gente. Né? Márcio, fala para a gente um pouco aí da capa de lote. Qual é o quadro atual dos números do estado da Bahia? Pronto. O estado da Bahia atualmente, a gente tem mais ou menos 1.200.000 aí de casos confirmados já, no total dos 14,8% da população, mais ou menos? Dá 14 milhões, seria 1,4, seria 10%? Mais ou menos, 9%, né, por aí. Isso. Por aí. Então a gente tem quase 10%, por aí. Então a gente tem mais ou menos isso de casos confirmados. A gente tem aí, hoje, mais ou menos 11 mil ativos. Esse número é o melhor número que tem. Aí eu vou explicar já por quê. Esse é o melhor número, que é o casos ativos. Nós temos mais ou menos 20 e poucos mil, mais ou menos, de óbitos. Né? Talvez hoje 25 mil óbitos. É isso, 20 e poucos mil, 25 por aí. E a gente tem, aí vem um número importante que a gente vai falar já, a gente tem um mandamento aí, que a gente vai tocar já sobre a vacinação, né? A gente tem desse número aí, no estado inteiro, primeira dose, 5 milhões e meio de doses aplicadas. Então já estamos chegando a 50% da população? Não, 30% isso. Que é 14,8, 5,5, 14. Sim, a gente tem 5,5 de primeira dose aplicada. E a gente tem a metade disso, a gente tem mais ou menos de 17, 18%, menos, mais um pouquinho por aí, a gente tem mais ou menos por segunda dose, né? A gente tem 1 milhão e pouco, acho que era 1,5 milhão, 1 milhão e 700 que a gente tinha, de segunda dose. Então, esses são os números que nós temos hoje, né?
A gente tem um número grande hoje de descartados, quer dizer, pessoas que fizeram a testagem, estavam com sintomas, pensavam que a Covid não era Covid. A gente tem um número muito grande disso. Isso é para lá de 1 milhão e acho que 1 milhão e 200 mais ou menos também. Passou até, tinha passado antes dos de confirmados, né? Então a gente tem muita testagem, o governo fez muita testagem também. E a gente tem aí uma coisa muito interessante acontecendo agora, o que não vinha acontecendo nas ondas, né? O que são ondas? São o movimento epidemiológico da doença, do ciclo da doença ali acontecendo numa população. Então na primeira onda, a gente teve, na onda inteira, mais ou menos, pensando no declive não, mas na onda inteira, até o pico dela e até na descida, a gente teve um alto número de pessoas internadas, principalmente em UTI. E o perfil daquele momento, que era a primeira variante que chegou aqui, né, a gente vai falar já de variantes, era que essas pessoas ficavam no máximo 21 dias dentro do hospital, né? Os casos mais graves ficavam 21 dias. Mas me permita, quando você falou em ondas, né? E aí, pensando na questão do linha do tempo para as pessoas entenderem, como é que é essa primeira onda, a segunda onda? Fracione isso, por favor. As ondas são justamente os movimentos dos casos ao longo do tempo na população acontecendo, né? Então, quando o governador, o secretário fala pico, é o momento em que você teve a maior quantidade de casos acontecendo ali naquele momento, mas está com tendência, quando fala pico, é porque você chegou no cume. Se a gente trouxer para a matemática aí, se a gente trouxer, esse movimento é uma gaussiana, você tem o cume dessa gaussiana, né, o pico, no máximo ali. E ali, por exemplo, a partir dali espera-se que essa onda, ela caia, né, ela tem um caimento, né? Então, a cada movimento dessa gaussiana, que a gente chama, né, a gente tem uma onda, né? É uma onda mesmo, é uma onda. Então, nessa primeira onda, a gente tinha esse aí, né? De ter entre 14 e 18 casos graves, 21 dias. No máximo, chegava nisso. Porque a gente tinha a primeira variante, que era a primeira variante que teve do Covid, que foi pego. Na segunda onda, que aí aconteceu de novembro até março, mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Novembro começou e foi até março ali, foi aquele pico grande aqui na Bahia, falando da Bahia. Que aí sim já entraram outras variantes que nós tivemos, e aí tem a Gama, que é a P1, que é muito pesada, que é a que nasceu em Manaus, que entrou aí no momento, e aí a gente sim, nesse momento aí, a gente cresceu muito fortemente os internamentos. Segundo se fala, abril e maio foram os meses mais pesados, é verdade isso? Março, abril e maio foram os meses mais pesados. Março começou aí bem fortemente, e aí chegamos no limite de 92%, 93%, né, chegamos a 92% de internamentos em UTI. Hoje nós estamos nadando de braçada. Nós estamos hoje em 45%, 46% no estado inteiro em leitos ocupados clínicos e 56%, se não me engano, 55% ou 56%, eu vi hoje, com leitos de UTI. Quer dizer, nós estamos hoje com a capacidade mais ou menos, o último número eram 3.980 leitos, 3.900 leitos no estado inteiro, leitos SUS, não estou falando leito particular, e dessa capacidade 50%. Então você está usando hoje 1.800 leitos. Aí vem a pergunta, né? E 1.900. Para você que analisa os números, quais são os fatores geradores desta queda? Então, a gente não pode negar, com certeza, não é o perfil só epidemiológico das variantes, né? Porque se você for pensar, se eu tenho hoje 1.200.000, vamos botar 1,5 milhão de confirmados, né? Se você diminuir dos 14 milhões, você tem aí 12,5 milhões ainda de suscetíveis, que podiam estar todos doentes agora, né? E não estão, graças a Deus, não estão, né? E se você pensar, você pode me falar para mim, poxa, e a subnotificação e o assintomático está nesse meio. Tá, vamos ser breve. Ainda sobra para a gente 8 milhões, vamos tirar aí 4 milhões, se tivesse. 8 milhões estariam doentes no hospital e não estão, né? Estariam agora infectados, estariam no hospital ocupando leito, não estão. E aí vem a discussão, com certeza, da vacina. A vacina está fazendo efeito. Por mais que você... Ela quebra o ciclo de crescimento. Ela, na verdade, ela cria a barreira. Ela cria a barreira. No momento que você se vacina e você está imunizado, ela cria a barreira. E aí é o que a gente está esperando. A gente tem que começar a vacinar mais e mais e mais para a gente criar a barreira total, criar um escudo na nossa população, né? Agora assim, né? Dando continuidade à nossa entrevista, né? E felizes com os números que você está nos trazendo, né? E aí, se você quiser dar uma rebobinada, é bom, né? Onde os números de internação caem
né? E você tem as vacinas acontecendo. Então, aí agora é hora de você introduzir as informações de vacina e começar, a partir da análise de tendência que você vem fazendo, qual é a perspectiva futura de como isso vai acontecer. Então, voltando um pouco dos números. Os números realmente têm caído. Essas últimas semanas os números estão caindo muito, graças a Deus. Graças a Deus. Nós tínhamos uma média entre março, abril e maio, chegamos até picos diários de 6 mil casos notificados. Hoje nós estamos entre 2 e 3 mil. Está chegando, já está baixando. Tem dias que nós temos 1.000 e poucos casos. Isso é muito importante. Desde o início da pandemia nós não tivemos isso. Nós tivemos geralmente nos declives da onda, né? Nos períodos fora da onda, né? do crescimento. E aí é muito interessante falar, porque quando eu falo isso, a gente fala em dias razoáveis de notificação, que são terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Por que segunda e terça, domingo e segunda não? Porque domingo, geralmente as notificações que apresentam no sábado são as notificações que as pessoas trabalharam até a sexta e entraram com isso no sistema de saúde. As de domingo são os dias, as notificações que foram no sábado, mas geralmente as pessoas não trabalham no sábado, só não. Estou tirando as pessoas do administrativo, né, que trabalham com essa parte, né? Mas os hospitais, sim, notificam. E na segunda, seriam as notificações que vieram no domingo, que é menor ainda. Então, se você pegar os dias, vamos dizer assim, úteis de notificação, que é de segunda a sábado, de terça a sábado, perdão, nessas últimas semanas os números caíram muito. Graças a Deus, estão caindo muito. E quando a gente fala de número cair, é pessoa não estar doente, não está indo para uma UPA, não está indo para um gripário, não está indo para um hospital, né? Porque essas notificações surgem das pessoas doentes. Aí no caso a gente vai encaixando, né? Então, população de quase 15 milhões de habitantes, cerca de 1,2 milhões de pessoas que tiveram a doença, né? Dessas 1.200.000, nós temos cerca de 25 mil óbitos, e nesse momento eu deixo de ter 6 mil ficando doentes, tenho 3 mil ficando doentes. 2 mil ficando doentes, 2.500, isso, exato. Significa, entra naquela conta de que contaminava mais de um, exato. Essa conta, né, que a gente ouve aí na mídia, que vai cada vez menos, isso. E aí você agora porque falasse de número de vacina, isso, né, de pessoas vacinadas, para poder gerar essa conexão de queda de multiplicação. Em termos da cobertura vacinal, né, nós temos aí hoje no estado inteiro em torno de quase 30%, né, a gente tem 5 milhões e meio hoje de vacinados de primeira dose da vacina, que não nos dá a proteção. A gente sabe que a gente tem que ter as 2 vacinas e mais um período de 14 dias para que essa vacina tenha uma eficiência, né, e dê a cobertura esperada. E nós temos em torno de 18%, 17% mais ou menos com segunda dose. Então, se a gente fosse falar de vacinação mesmo, do que está funcionando, eu iria pelo número dos 17%, não do número que eu disse, 30%. Porque se a gente tem a eficácia da vacina a partir da segunda dose, mais o período dos 14 dias, então a gente teria mais ou menos hoje 17 a 18% da população, por aí, esse número mais ou menos por aí, com essa segurança já. Então vejam, com 17 a 18% da população, do estado todo, a gente já está tendo resultado nos números, a gente está vendo nos números isso, né? Sim. Claro que somado a usar máscara, lavar a mão, política pública que o governo, desde o início, está sempre ali preocupado com isso. Os horários, o escalonamento dos serviços, o uso do transporte público, exato, etc. As próprias pessoas se autoeducando, né? E explorando esse tipo de coisa com os familiares, né? Tendo cuidado em casa, então, e nos transportes, nas vias. Então, isso é uma somatória de coisas. Aí é o seguinte, Márcio, você falava sobre os números, né? Que num pico de problema a gente tinha 6 mil internações, não é isso? 6 mil casos de Covid. Casos de Covid, com cerca de mais de 90% de ocupação, né? Isso, quase, já chegamos nisso. Já chegamos a isso. E como a gente hoje tem em torno de 40% a 45%, a gente fica animado. De leitos clínicos e 56 de UTI. Felizes com os números, né? E aí você vê os movimentos, que a gente estava aqui nos bastidores conversando, o quanto a sociedade precisa se movimentar e gerar recursos para a sobrevivência de todas as famílias, seja de patrões, seja de empregados. E aí você tem, né, e a ideia agora é conversar com o Márcio sobre tendências, né, de pensar no futuro. E aí, Márcio, eu gostaria que você, né, usando a ciência, né, como técnico você qual é a perspectiva de futuro, considerando esse dente
eu vou chamar assim, de que eu vou abrir escola, eu vou abrir, então você tem um risco de uma nova onda, né? Então, quais são os dois cenários mais ou menos otimistas que você pode traçar para a gente aí? Então, nós temos, como você falou, dois cenários, né? O cenário de, como nós estamos agora, que é a vacinação está dando efeito mesmo, é o que a gente está vendo, não é o ciclo só da doença, não, agindo, é a vacinação mesmo. E também, claro, o que a gente aprendeu ao longo aí quase de 2 anos, né? Vamos falar mais de um ano aí, de ter cuidado, de não aglomerar, né? Tudo isso que a gente fez. Então, o que a gente está vendo hoje? O cenário é positivo, dos números caindo, os internamentos caindo. Então, a gente observa que isso pode ser uma tendência sim, se a gente se nós cada vez mais recebermos a vacina, se a vacina for bem conduzida aí em todos os municípios do nosso estado, e a população for chegar no nível de 60%, 70%, como é notificado em várias informações aí na mídia, né? Que é a imunidade de rebanho que a gente fala. Então, chegando nisso, o cenário é positivo de a gente ter uma diminuição dos casos e sim, não vou dizer viver a normalidade que nós vivíamos antigamente, porque nós temos ainda a doença ainda rodando, né? E quando você tem 60%, você não tem 100%, então você não tem a barreira total, mas você tem uma imunidade de rebanho. Isso é um cenário positivo e isso a gente pode alcançar, eu acho que até o final do ano a gente pode alcançar esse percentual aí, um pouquinho mais para frente a gente pode alcançar, se a gente continuar a ficar recebendo as vacinas como nós estamos recebendo. Não vai ter aqui de vacinar a população até outubro? Outubro não, esse é um número que eu não concordo. Se você for fazer um cálculo de padeiro, me desculpe, né? Que no padeiro não me entendam mal, mas é o que a gente chama na gíria. Mas se você pegar hoje, se a gente tem 14 milhões de população, né? 14 milhões de população, e a gente, isso aqui é um X, se a gente tem 5 milhões e 500, né? Se a gente fizer esse cálculozinho aqui, e que esses 5 milhões e 500 a gente atingiu em 6 meses, se você for ver isso, eu estou falando de primeira dose, 5 milhões e 500 é o que está hoje para a primeira dose, nós teríamos 9 meses. Se você fazer esse cálculo aqui, está mais ou menos... Não tem que tirar a população até 18 anos dessa história? Isso. Mas aí é o seguinte, aí se você tirar 9 meses, vamos pensar em 7 meses, né? Tirando 2 meses aí, mais ou menos isso, né? Mas a gente está falando de primeira dose. Lembrando que a gente paraleliza a primeira dose com a segunda, né? A gente chega à dose e a gente dá uma parte para a primeira dose e a outra parte para a segunda dose. Então, num cenário mais otimista possível, eu diria, né, por número, não sei o que eu estou dizendo, na verdade os números falam, mais ou menos entre 7 e 9, vamos botar 7 meses, a gente está em julho. Janeiro. Seria mais ou menos para a gente ter uma conclusão aí, janeiro, fevereiro, de primeira dose, né? A não ser que a gente receba uma grande quantidade de vacinas, a gente pode antecipar isso para dezembro, porque a Bahia tem já uma experiência e é notória em todo o país de vacina. Então, pensando num cenário com números, agora, janeiro, fevereiro, a gente teria todas as primeiras doses aplicadas, né? E a segunda dose por mais um tempo, né? Porque você tem, por exemplo, por mais que a gente antecipe, que a gente pode pela bula das vacinas que estão aí atualmente, você tem um tempo disso, né? Nem que seja um mês, você vai ter um mês. E você sempre tem que pensar, eu sou cartesiano um pouco, né? Sou interdisciplinar, mas sou cartesiano, eu tenho que pensar sempre em número. Se você pensar, você tem que pensar no ponto crítico. Qual é o ponto crítico? O último sendo vacinado. O último da população vacinável sendo vacinado, né? Aí a gente teria que pensar em um ano. Aí você tem que pensar no último sendo vacinado, vamos dizer que se ele vacine a segunda dose, não sei, em fevereiro do ano que vem, no caso, né, melhor, você tem que pensar ainda que depois dele, ele tem mais 30 dias, por exemplo, se ele tomar a Coronavac, para ele ter tomado a segunda dose, e mais 14 dias para ele ter, vamos dizer assim, a cobertura vacinal. Sempre pensando nisso. Sempre pensando nisso. Então, assim, como você me falou, o cenário positivo é esse. Esse é o mais otimista e positivo, visto que agora nós temos um alinhamento muito bom. O ministro, o Queiroga, é um cara fantástico. Eu vejo aí as reportagens, eu tenho lido muito o que ele tem falado. Eu acompanho, eu estou vendo que existe um alinhamento agora entre os governadores e os secretários estaduais, e o Queiroga trouxe muito isso. Ele é muito técnico. Em um cenário aí não tão positivo, não vou dizer negativo, porque eu não gosto dessa palavra, eu sou muito positivista, é que a população acredite que está salva, que tudo acabou, e volte a aglomerar, e volte a relaxar, e que isso traga uma nova variante
que evolui, porque a gente está falando de organismo que evolui, né? E como a gente não avançou com a vacinação, esse organismo pode evoluir e sim trazer uma nova força. Então, assim, aí um cenário menos positivo seria esse. Seria a população pensar que tudo passou e volta às ruas, e a gente tem uma cepa mais forte, que é um organismo mais forte, e aí vem o perigo. Mas as nossas vacinas... mesmo assim haveria uma briga entre este problema e a solução da vacina, né? Sim, e aí tem também a outra coisa somada a isso, né? Que é a cobertura vacinal não está preenchida, né? A gente não chega na imunidade de rebanho. E outra coisa é as vacinas que estão postas não estarem preparadas para esse novo organismo. E aí, o que se faz? Não se vacinou todo mundo, vai ter que se vacinar todo, vai ter que dar reforço em todo mundo? Beleza. Então a gente tem esse risco aí, e que a gente precisa ter muito cuidado, continuar com assim, as preocupações que nós estamos tendo normais de não se aglomerar, usar máscara, proximidade, diminuir a proximidade mesmo, tentar ter cuidado com essas coisas, né? Eu entendi. Já lhe agradecendo e aqui fazendo a última pergunta, né? Eu tenho ouvido muito a situação sobre mistura de vacina, terceira dose, né? Além de outra observação, outra mensagem que você quer deixar aí para as pessoas, né? O que você entende e você já analisou alguma coisa? Já tem ouvido os colegas médicos sobre isso, por favor? Eu tenho sempre trabalhado a gente trabalha muito próximo do Dr. Bandeira, que é infectologista, né? E a gente sempre debate, sempre discute, a gente tem escrito alguns artigos, publicado também alguns artigos juntos, e esse assunto sempre rola sobre as vacinas. Mas aí, aí, já puxando esse gancho, já que você já perguntou, a gente tem que saber o seguinte: é uma doença, como eu falei, muito similar à influenza, e muito similar a outras doenças que estão aí na mesma esfera que ela, e a gente sabe que uma doença, quando chega desse jeito que veio, né, a Covid-19, e é o que está se saindo nos artigos científicos, é que essa doença vai ficar por um tempo. É o que a gente chama de ela ficar endêmica. E já tem artigos trazendo essa discussão de 5 anos. É uma doença que vai ficar endêmica durante 5 anos. Então, quando a gente fala disso, a gente lembra da vacina anual que nós tomamos de gripe, né? Eu não estou dizendo que é uma gripe igual a gripe, né? Ela tem um fator de risco, de força muito maior. Mas é o que se espera aí, é o que a comunidade científica tem discutido. Ainda assim, não se sabe dos padrões. A gente está estudando, é o que eu estudo, estou escrevendo muito disso. Publicamos do ano passado para cá já 15 artigos. Tem mais 6 artigos já aí em submissão, já submetidos, capítulos de livro. E a gente está estudando os padrões. A gente está tentando entender qual é o padrão da doença, como ela se difunde e quais são os fatores que fortalecem essa difusão. Então é uma coisa que vai se estudar muito agora. E a diferença genética dos seres humanos. Porque um sente menos e porque o outro sente mais. Porque um tem falta de ar e o outro não tem, né? Mesmo acometido com um problema respiratório, com o problema no pulmão, né? Acometimento no pulmonar. Ok. Bom, minha palavra é de gratidão, né? E de felicidade, né? Por os números aqui trazidos com informações técnicas, né? E quero deixar aqui a última palavra com o Márcio, né? Para que ele possa deixar uma mensagem para as pessoas, né? Livre, como quiser, né? Lhe agradeço, né? Márcio teve que parar aqui a reunião para mandar e-mail, então, com uma agenda super atribulada, numa sexta-feira aqui, atendendo ao convite aqui nosso da Nuvem, do Gelásio. Então, eu só gratidão para você, viu, Márcio? Muito obrigado, viu, por ter vindo. E deixa, a última mensagem é sua. Eu agradeço aqui a Gelásio, ao time todo, e queria dizer o seguinte: eu estou aqui como técnico, eu sou um professor da universidade, como o Gelásio também é. Nós somos técnicos, nós estamos para apoiar a sociedade, nós estamos dando resposta à sociedade, nós estamos devolvendo à sociedade o que nós somos. Somos funcionários públicos, e o funcionalismo público, muitos estão desfazendo os funcionários públicos, mas nós ralamos muito, nós sabemos o quanto é importante o nosso trabalho, e nós sabemos o quanto a gente tem que devolver para a sociedade. Então, o meu trabalho hoje junto com o Estado não é político, é simplesmente técnico. É simplesmente técnico. Então, eu estou aqui dando resposta à sociedade da minha técnica, do trabalho que a gente vem realizando, das pesquisas que a gente vem realizando, e que isso, graças a Deus, está dando resultado, e que a gente só pensa dia a dia em salvar a população, em salvar vidas. O governo do Estado hoje, tecnicamente, salva vidas, salva mesmo vidas. E a cada dia que passa,
procura novas formas de chegar nisso. Eu acho que, fechando o que já está fechado, quando você traz o elogio aí ao ministro da Saúde, o Queiroga, é uma demonstração clara que, independente dos acessos políticos, né, a técnica está prevalecendo e que, graças a Deus, né, como é o projeto aqui da Nubis, gente que agrega sempre transforma, porque a chave de tudo está na educação, não é? Exato. Sempre a educação que salva vidas. Então, fechou.